ela já há muito tempo, ela é muito pesquisada e estudada pela ciência. Mas quando a gente começa a estudar a mente de um lado científico, e temos também a visão espírita, a gente vai perceber que a doutrina espírita tem um grande atributo que nos ajuda a entender o que a ciência nos traz a respeito da evolução da mente. A ciência, ela, de uma forma geral, quando ela estuda o homem na sua natureza, o homem na sua evolução, quando nós vemos os primórdios, os avanços físicos que nós passamos, todo esse atributo que nós desenvolvemos com a nossa evolução, a gente vai perceber que a ciência, ela acabou montando o homem graças à história, né? Graças aos registros que nós tivemos no passado, os fósseis que foram encontrados dos nossos primórdios, né? Tudo que a história deixou marcado durante a nossa trajetória. Então, assim, ela conseguiu constituir, através da observação e através da história, esse homem racional que nós temos hoje, né? Mas é interessante que quando a gente olha a doutrina espírita, né, que com o surgimento da codificação com o Livro dos Espíritos em 1857, a gente vai ver que ele trouxe um grande atributo, porque a ciência olhando o homem nessa maneira histórica, a doutrina espírita traz o diferencial de não ver um homem só na questão dos primórdios, nessa questão dessa evolução. Mas a doutrina espírita ela vai olhar a nossa evolução, o ser humano, vai olhar na sua raiz, vai olhar no seu princípio. Sendo a doutrina espírita a ciência do espírito, ela vai nos retratar a evolução da mente e também, consequentemente, toda a nossa evolução, desde o nosso princípio espiritual, quando fomos criados simples e ignorantes. E ela vai atingir e nos dar atributos para entender a nossa mente até a nossa perfeição. Quando nós lemos os evangelhos do Senhor Jesus, nós estamos diante de uma mente perfeita. Quando nós olhamos todos aqueles feitos de Jesus, toda aquela grandiosidade, aquela maneira que ele pensava, a gente está vendo como que funciona uma mente de um espírito superior. Jesus ele realizava o que nós chamamos de milagres, mas pela sua potência, pela sua potencialidade. E aí a gente está vendo esse Espírito perfeito que passou pela face da terra, trazendo isso para nós. Então a nossa origem, a origem da vida. Abrindo o Livro dos Espíritos na questão 27, Allan Kardec vai questionar os espíritos. Existem dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria? Eles dizem que sim, mas acima de tudo está Deus. Então os espíritos nos traz um tríplice aspecto de tudo que existe. Tudo que nós estudamos, toda a nossa evolução, tudo que se formou, está baseado em cima desse alicerce. Deus, o espírito e a matéria. Quando nós falamos da matéria, cabe nos entender que nós não estamos falando só da matéria palpável, da matéria consolidada, disso que a gente enxerga, que a gente consegue tocar. Mas estamos falando também do fluido cósmico universal. E do outro lado, temos o espírito. Quando estudamos o espírito no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o espírito ele é composto de uma substância totalmente diferente do que nós temos do lado material. Muitas vezes nós queremos explicar o espírito e entender ele de uma maneira material, mas nós ainda não temos atributos o suficiente para compreender o espírito. Mas é interessante que quando a gente olha essa criação no livro A Gênese, por exemplo, a Gênese mosaica, nós vamos ver que no primeiro capítulo é apresentado um Deus que cria pela palavra, né? E disse Deus que haja luz, e a luz se fez. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas aí nesse ponto tem um grande diferencial. Nesses 6 dias da criação, a gente vai perceber que Deus ele dá uma ação e aquilo se concretiza. Mas quando ele vai criar o homem,
façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não simplesmente diz, mas ele também molda o ser humano. Ele molda o corpo, Adão, e sopra a vida. A gente faz uma análise no seguinte ponto. A gente percebe que já ali na Gênesis, naquela tradição hebraica tão antiga, está mostrando um diferencial da raça humana. E aí cabe nos entender quando Jesus vem fazer acepção a essa tradição quando ele diz, vós sois deuses. Quando Jesus diz, vós sois deuses, é interessante a gente entender que ele diz no presente. Ele olha para nós e não diz, vocês vão ser deuses, mas ele diz, vós sois deuses. Jesus está mostrando que todos nós temos o potencial divino. Que todos nós temos a capacidade. Quando ele olha para a gente, ele não está vendo a nossa imperfeição, ele está vendo a nossa capacidade. Então a nossa potencialidade está aonde? Ele não está na matéria, mas sim nesse potencial divino, nesse potencial espiritual de quando nós fomos criados. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E aí a gente vai ter a nossa origem como ser. Mas a partir dessa criação, nós não tínhamos atributo. Nós éramos um ser, podemos dizer, um ser zerado. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos a capacidade de sentir, a capacidade de pensar, nós não tínhamos a capacidade de ter o instinto. Nós fomos desenvolvendo isso no nosso processo de evolução. E aí quando a gente começa a analisar o espírito, o homem, a gente vai ver que o homem ele é composto de 3 atributos, que é o espírito, o perispírito e o corpo. Quando nós vamos reencarnar, o espírito ele precisa de uma substância semimaterial para que ele possa entrar em contato com o espírito, tendo em vista que a matéria é uma substância totalmente diferente do espírito. Então ele precisa de um meio termo para poder reencarnar. Então o espírito, ele molda o seu perispírito através do fluido cósmico universal e assim ele tem a possibilidade de entrar na carne, de reencarnar. Mas de que maneira o espírito conduz esses fluidos? De que maneira ele conduz esse fluido cósmico universal para que ele possa entrar na carne? Aí André Luiz vai nos trazer um texto que nos ajuda a compreender isso. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, André Luiz nos diz, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retraía em si o corpo mental. Ele preside a formação. Ou seja, antes do nosso perispírito, nós temos o que André Luiz vai nos apresentar como corpo mental. O que é o corpo mental? O corpo mental é a mente do espírito. É a potencialidade que nós temos. E essa potencialidade foi se desenvolvendo. Então, quando nós vamos reencarnar, a nossa mente, ela molda o nosso perispírito. Ela dá a forma, ela é a forma do perispírito. E assim, ela dando essa forma para o nosso perispírito, consequentemente, o nosso corpo vai ser formado de acordo com o nosso perispírito. É por isso que, às vezes, um espírito, ele nasce com uma debilidade física, um problema físico. Porque talvez alguma coisa que ele fez no passado, numa reencarnação passada, marcou o seu perispírito. Uma pessoa que às vezes se suicidou, por exemplo, aquilo fica marcado no seu perispírito. E às vezes ele reencarna e se suicida novamente, reencarna e se suicida novamente. E aquilo vai ficando marcado de tal maneira que vai debilitando o seu campo mental. E aí quando ele vai reencarnar, ele acaba formando um perispírito defeituoso. E aquilo acaba influenciando no seu corpo físico, onde ele acaba tendo uma má formação. Ou seja, a lei de causa e efeito influenciando na nossa organização física. É assim, continua André Luiz, aqui já no capítulo 3, que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço,
O ser viaja no rumo da elevação destinada que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ações, reação e renovação em que mecaniza as próprias aquisições. Interessante aqui que André Luiz começa. É assim que das organizações monocelulares aos organismos complexos. Ou seja, quando nós começamos como espíritos simples e ignorantes, nossas primeiras manifestações, nossas primeiras reencarnações foram como? Foram lá nos monocelulares, em uma reencarnação em uma única célula. Porque é fácil de compreender. Nós não tínhamos capacidade, a gente não tinha um corpo mental desenvolvido para poder criar um organismo pluricelular. Quando nós olhamos para nós hoje, esse ser pensante, cheio de razão, né, que tem vários atributos automáticos dentro de nós mesmos. Por exemplo, quando a gente come um alimento, a gente não precisa dizer para o nosso estômago, digere esse alimento. A gente não precisa dizer para o nosso coração, bate, que eu preciso que você circule o sangue no meu corpo. Não. Aquilo é feito automaticamente. E de que forma? Através da evolução já do espírito, da evolução desse corpo mental. Essa é uma potencialidade nossa que está em evolução. E assim, desde os monocelulares, nós viemos nesse processo de evolução. E aqui nós nos encontramos hoje, nesse corpo tão complexo, onde a ciência acaba tendo muita dificuldade de poder discutir a respeito da mente. Porque, como eu disse no começo, ela acaba tendo essa visão só através daquilo que ela consegue observar. Através do que ela observa nas nossas ações, no nosso comportamento, nas nossas reações, e também com o que a história já nos trouxe. Mas a doutrina espírita ela vai mais além. Ela mostra desde lá do nosso princípio. Desde lá de quando a gente começou como simples e ignorante. E aí a gente vai percebendo as nossas manifestações, a maneira que nós conduzimos esses pensamentos. Porque nos cabe entender, por exemplo, por que o ser humano fica doente? É exatamente por causa das nossas viciações mentais. Onde estão concentrados os nossos pensamentos? No livro Missionários da Luz, no 3º capítulo, André Luiz ele mostra um caso. Ele está numa sala mediúnica. E lá ele começa a observar os médiuns ali presentes. E aí ele vai apresentar 3 pessoas ali, 3 médiuns, e cada um com uma viciação diferente. Ele vai apresentar-nos um desvio e viciação na parte sexual. O outro com problema, com uma mulher com problema na alimentação. E um terceiro é um alcoólatra. E quando ele vai apresentar, ele começa a mostrar a condição física daqueles médiuns. Aquele viciado na área sexual, ele mostra as formas pensamentos que estão nos seus órgãos genitais. Aquelas formas pensamentos, fruto da sua mente viciosa, cria germes psíquicos e acaba sugando as suas energias. Ele vai mostrar aquele médium com essa viciação sendo atormentado e sugado pelos espíritos que também sintonizam naquela faixa vibracional. Quando ele mostra a mulher viciada na questão do alimento, ele vai mostrar o organismo dela coberto de caldos, coberto da viciação da carne, aquelas energias que traziam um odor forte para a espiritualidade, onde o seu organismo ele fixava todo o seu esforço para poder digerir aquele alimento. Todas aquelas energias físicas dela se concentravam ali para poder ter uma boa digestão. E o viciado no álcool. O viciado no álcool exalava vapores da bebida, mostrando os órgãos todos sendo todos corrompidos pelo excesso do álcool. E ele foca como que isso está atrapalhando nos trabalhos mediúnicos naquele momento. E aí a gente vai ver que as doenças acontecem por quê? Porque nossa mente ainda é viciada. Nós talvez não temos a viciação em excesso da alimentação, do álcool, talvez não temos a viciação do sexo, mas temos a viciação do orgulho,
a viciação do egoísmo. E a gente vai entender que tudo que se desvia das leis divinas acaba nos prejudicando. Porque um corpo são, uma mente são, está em contato com Deus, com o nosso Criador. E a gente vai vendo que durante a história, durante o nosso processo de evolução, o homem sempre teve essa concepção de um Deus. A gente vai ver no Livro dos Espíritos, na questão 5, quando Allan Kardec vai nos apresentar o sentimento inato que nós possuímos de Deus. Então, o homem, durante a sua evolução na história, a gente observa através dos estudos como que ele acabou tendo uma visão mística da maneira em que ele vivia. Por exemplo, se nós formos analisar o homem de Cro-Magnon, que é um ancestral nosso, a gente vai ver que ele, já na idade na pedra ali, ele depositava seus cadáveres com as mãos unidas e costumava pintar os seus corpos, em respeito ao organismo físico. Então ele já estava cultuando o corpo e acreditava numa manifestação acima dele, acreditava numa força. E aí, durante o processo da história, nós tivemos o politeísmo, tivemos o panteísmo, né, tivemos várias manifestações. Por exemplo, quando nós pegamos o Gênesis, igual a gente fez a atribuição, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, por muito tempo nós acreditávamos que Deus possuía um corpo como o nosso. É ignorância nossa pensar isso, porque o que aconteceu? A gente queria humanizar Deus. Não entendendo a força divina, a gente acabava colocando nele, depositando nele aquilo que a gente conseguia observar na gente mesmo. Os atributos que era bom em nós, a gente queria passar para Deus. Então, passamos a acreditar que Deus tinha um corpo, que ele era um senhor de barbas longas, dono de toda a sabedoria, até que a gente foi conseguindo compreender esse Deus de uma maneira mais racional, de uma maneira mais espiritual. Hoje nós sabemos que Deus não tem um corpo, mas também não temos capacidade para entender esse Deus. Mas nós não podemos dizer que Deus é espírito ou ele é matéria, porque nós sabemos que o espírito e a matéria é uma criação de Deus. E assim fomos nós durante a história nesse processo de evolução. Né? E aí entramos na questão do mal e do bem. Onde estão focados os nossos pensamentos? Conforme nós fomos evoluindo o nosso pensamento, nós começamos a entender, através das nossas reencarnações, que levaram nós ao nosso desenvolvimento moral. Nós, nessa maneira de enxergar Deus, nós acabamos nos entregando a entender o porquê da vida, o porquê nós estávamos vivendo, qual era a maneira certa de viver. Analisando o homem na história, nós vemos que o homem se confundiu muito. Nós já matamos muito, nós já cometemos várias atrocidades, mas que estamos nesse processo de evolução. Cabe entender a nossa jornada evolutiva como uma linha que nos leva direto a esse Deus. Mas para que a gente chegue a esse Deus, é preciso que nós aprendamos a controlar a nossa mente, a controlar os nossos pensamentos. Haroldo Dutra Dias, ele traz um exemplo muito interessante, que ele nos diz que quando nós chegamos no nosso trabalho, no nosso lar, nós vamos e fazemos a nossa higiene pessoal, nós nos entregamos a um belo banho. Interessante que nós limpamos o nosso corpo, mas o que acontece com o nosso espírito? Nós não conseguimos dar um banho no nosso espírito. E durante aquele dia de trabalho, durante a nossa vivência, nosso dia a dia, nós acabamos focando e sendo influenciado por todo aquele campo mental que nós estamos vivendo naquele meio. Por isso que muitas vezes, quando a gente está, às vezes, no meio de determinadas pessoas, nós agimos diferente do que em situações com outras pessoas. Nossa mente acaba se fixando naquela linha vibratória. André Luiz, no livro Mensageiros da Luz, quando ele vai no posto de socorro, em companhia de Aniceto, quando ele sai de nosso lar e vai em direção desse posto de socorro, ele começa a assustar com as cargas vibratórias que ele encontra nesse caminhar. Porque essa carga vibratória nada mais era do que a vibração da mente humana, do nosso planeta Terra, que atrapalhava ele se dirigir a esse posto de socorro.
O interessante é que quando ele chega nesse posto de socorro, ele adentra dentro desse lugar, já ele entra em contato com uma atmosfera totalmente diferente. Quando ele está na direção desse posto de socorro, ele descreve um lugar tenebroso, um lugar escuro, cheio dessas perturbações mentais dos seres humanos. Mas quando ele entra nesse posto de socorro, ele percebe uns fluidos muito, muito melhores. Ele consegue visualizar um céu azul. Ele consegue sentir uma sintonia muito melhor, uma sintonia muito maior. E aí a gente vai entender que os nossos pensamentos em conjuntos formam uma atmosfera mental única. E essa atmosfera mental está na qualidade em que nós emanamos o nosso pensamento. Quando nós emanamos um pensamento ruim, por exemplo, um pensamento de ódio, aquele pensamento de ódio ele vai entrar em sintonia com todos os outros pensamentos daquela categoria. E o que acontece? Vão se criando perturbações. E às vezes um pensamento ruim que eu estou tendo aqui acaba influenciando uma pessoa lá no Japão. Um pensamento ruim que eu tenho aqui acaba influenciando todos aqueles que estão à minha volta. Assim também é um pensamento bom. Por exemplo, quando a gente se entrega a uma prece. Fazer uma prece para uma pessoa que está passando por uma doença, uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Nosso pensamento entra em contato com todos os pensamentos daquela qualidade e vai fortalecendo aquilo. Por isso que diante da doença, diante dos nossos problemas no nosso dia a dia, é importante que nós nos entreguemos e nos esforcemos a ter um pensamento de uma qualidade melhor. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir atingir uma sintonia melhor, uma sintonia mais elevada. É igual uma onda de rádio, por exemplo. Nós temos a onda FM e a onda AM. São duas ondas que estão no mesmo lugar, vamos dizer assim, mas cada uma está numa sintonia diferente. Então é a mesma forma quando nós temos um pensamento negativo e um pensamento bom. Às vezes a gente assiste o telejornal e às vezes a gente se assusta. Às vezes a gente vê uma pessoa famosa que cometeu uma atrocidade. Um cantor famoso que cometeu um suicídio. Uma pessoa de muito sucesso que cometeu um assassinato. E a gente fica indignado com aquelas situações. E a gente fica se perguntando por quê? Por que tanto rancor? Por que tanto ódio? Às vezes a gente vê uma matéria de um pai matando um filho, de um filho matando a mãe, e isso nos assusta. Mas no momento de raiva, no momento de ódio, será que a gente também não poderia cometer a mesma coisa? A psicologia vai nos dizer que nós, por um triz, podemos nos entregar à loucura. Né? Então, isso basta da forma como nós estamos emanando o nosso pensamento. E a importância que isso tem de buscar purificar esses pensamentos. Como que a gente purifica o pensamento? Haroldo Dutra Dias, concluindo o raciocínio, o exemplo que ele deu que eu não concluí. Ele vai dizer que a gente precisa se entregar à oração. Ele orienta a gente no momento do banho, se entregar à higiene física, mas também naquele momento fazer as orações para que a nossa carga mental também seja limpa. E aí a gente vai ver que a gente precisa desses atributos para poder enriquecer a nossa mente. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisa que nos traz nada para a nossa vida, que o tempo vai passando e a gente vai perdendo as oportunidades que nós temos de evolução. Às vezes a oportunidade que nós temos de assistir um bom programa de televisão, a gente perde, às vezes, assistindo alguma coisa que nos faz cair a nossa vibração, que nos faz fixar nessas vibrações ruins. Eu já tive umas experiências particulares, que às vezes eu estou em algum momento muito bom, um pensamento muito, assim, sereno, e às vezes eu chegar em algum lugar e sentir aquela carga pesada, eu ficar mal com aquilo. E aí, sem querer, sem perceber, eu começo a baixar a minha vibração e começo a pensar negativamente, eu começo a ficar triste. Então a gente precisa o quê? Orar e vigiar, como Jesus nos ensina. Porque a gente é influenciado pelos pensamentos dos que estão à nossa volta. Muitas pessoas já vieram me perguntar por que quando a gente vai em velório, a gente sente aquela energia pesada. É simples, é só a gente tentar entender a situação das pessoas naquele lugar. Lugar de velório é lugar de pessoa feliz? Lugar de velório é lugar de pessoa alegre? Não é. As pessoas estão
desanimadas, tristes, às vezes até revoltadas com Deus, porque um ente querido acabou de partir. E entrando naquela atmosfera onde tem várias pessoas com aquele mesma vibração, a gente acaba inconscientemente se entregando àquela vibração também. Muitas vezes você vai, às vezes por respeito a um amigo que tem uma pessoa querida que desencarnou, e às vezes sem conhecer aquela pessoa, você entra naquele lugar, você já começa a chorar, você já começa a se entristecer, né? Mas a gente precisa levar o nosso pensamento. Por quê? Porque nós espíritas entendemos que a morte, por exemplo, é uma coisa natural e que nós não terminamos com a morte. E simplesmente a gente está fazendo uma viagem, porque a nossa evolução tem que continuar. A gente não vai ficar eternamente encarnado. Então, qual que é o nosso papel quando vai num velório desse, por exemplo? É buscar consolar aqueles que estão do nosso lado, dar força. Mas a gente não vai conseguir consolar se a gente continuar preso numa vibração negativa, numa vibração viciosa, numa vibração que nos deixa para baixo. Então, a importância da gente aprender a levar esse pensamento. Mas para isso é exercício. Também muita análise da gente mesmo. A gente precisa exercitar o nosso pensamento e de quando nós entrarmos em algum lugar que está fazendo a nossa vibração cair, eu já me tocar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sabe, buscar fazer uma prece, buscar fazer alguma coisa que leva aquele pensamento. Durante um tempo, quando eu começava a ficar triste, eu começava a me entregar, às vezes, a escutar uma boa música. E até minha esposa começou a perceber isso. Às vezes em casa, quando eu começava a ficar chateado com alguma coisa, ela já ia lá, ligava uma musiquinha boa, uma musiquinha que eu gostava. E logo, logo eu estava cantando, estava alegre, estava conversando. Então são estratégias que a gente vai colocando para nós, para que a gente mude essa vibração negativa. E assim deve ser durante a nossa jornada aqui na Terra, buscando essa sintonia. O que a gente vai aprender vendo só tragédia na televisão? O que a gente vai aprender vendo só isso? Vendo só filme de terror, se entregando às vezes só aos jogos, por exemplo. A gente não vai levar a nada, a gente só vai levar esses pensamentos que nos distancia de Deus. Mas se a gente fazer um bom uso de um bom livro, fazer bom uso do Evangelho no lar, por exemplo, é interessante a gente fazer essa abordagem do Evangelho do lar, porque quando a gente vai fazer uma festa, ou quando a gente recebe uma visita, de que maneira a gente recebe essa visita? Se uma pessoa que a gente gosta muito vai na nossa casa, qual é a maneira que a gente prepara a nossa casa para receber aquela pessoa? A gente organiza a casa, limpa, faz faxina, faz aquele cafezinho, prepara um jantar, prepara aquele banquete para aquela pessoa. E muitas vezes quando a gente se prepara para o nosso evangelho no lar, a gente muitas vezes acaba se entregando até ao desânimo. Nossa, mais um dia de evangelho no lar, né? E a gente acaba não tendo consideração com a espiritualidade que vai ali levar a mensagem do evangelho. Porque quando a gente vai fazer o evangelho no lar, tem espíritos que eles estão atribuídos de uma responsabilidade de todo aquele dia, de todo aquele evangelho no lar, está te acompanhando. Que tipo de espírito que vocês acham que vão no nosso evangelho no lar? Com certeza não é um Sidney. Com certeza não é um espírito viciado. Com certeza não. Já é um espírito de uma moral mais elevada. Já é um espírito de um grau mais elevado que está ali levando o evangelho do Senhor Jesus. Quando a espiritualidade chega para que a gente faça nosso evangelho no lar, eles entram pelas portas e os nossos obsessores saem pela janela. Porque eles não aguentam a luz que esses espíritos trazem. E aí o nosso lar fica todo iluminado, cheio de boa energia, né? A gente fica todo carregado daquelas energias. E aí termina o nosso evangelho no lar e continua aquelas energias no lar. Mas se a gente não tomar cuidado com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, o que acontece? A gente vai desperdiçando essas energias. E aí a gente vai abrindo portas para que aqueles obsessores voltem ao nosso lar. E aí a gente abaixa a vibração de novo. Então é importante a nossa preparação para o evangelho no lar. Então é importante que nós nos entregamos ao evangelho. Eu faço parte lá do centro do Navarro, Francisco Cândido Xavier. O Navarro ele contou para a gente um caso muito interessante, que diz ele que uma vez ele estava no seu apartamento estudando. O Navarro ele é médium, né? Ele vê os espíritos, tudo. E teve uma vez que ele estava preparando uma palestra e ele ficou até umas 2 horas estudando. Mas que de repente a luz acabou.
Então ele não teve como mais continuar seus estudos. Então ele pega e se dirige ao seu quarto. Mas na hora que ele se dirige ao seu quarto, de repente vem um espírito muito atribulado e passa por cima dele. Ele vê o espírito vindo e saindo embora, sabe? Mas um espírito muito assustado, sabe? Como se estivesse com medo. E aí ele entendeu que, na verdade, por que aquele espírito estava saindo correndo? É pela luz vibracional que ele estava naquele momento. É o espírito, talvez um obsessor, que estava, às vezes, observando ele para uma brecha que ele tivesse, pudesse influenciar ele para cair, estava escondido num determinado lugar do seu apartamento. Mas quando ele se dirige aonde aquele espírito está, o que acontece? Aquelas vibrações do evangelho, daquilo que ele estudava, espantou aquele espírito. Então a gente começa a observar com a doutrina espírita como que é sério essa questão dos nossos pensamentos. Como que é sério essa busca que nós devemos nos entregar para mudar o nosso pensamento. E a gente vê no nosso dia a dia como que a gente ainda tem o pensamento muito baixo. Às vezes a gente fica nervoso com o nosso cônjuge, às vezes a gente fica raivoso com uma questão tão simples, às vezes porque a nossa esposa fez uma comida e errou no tempero, às vezes porque uma pessoa não nos deu bom dia naquele dia, às vezes aquela pessoa que passou por uma certa dificuldade chega e acaba descontando em nós e a gente acaba sendo influenciado. Coisinhas tão simples. Às vezes o choro do nosso filho, recém-nascido, acaba deixando a gente nervoso. Acaba desconcertando a gente. E a gente, na nossa ignorância, acaba muitas vezes errando. Acabamos batendo no bebê, acabamos descontando no nosso filho, acabamos descontando na nossa esposa. Então a gente ainda é muito imperfeito. Mas é o interessante que Jesus ele nos dá o segredo de como buscar analisar esse pensamento. Porque quando o doutor da lei questiona Jesus e pergunta para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse, amarás a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai perceber que Jesus está resumindo todas as leis, todo o evangelho, tudo aquilo que os profetas já vieram e trazer para a sociedade, resume nesse único mandamento. E muitas vezes essa passagem dos evangelhos é muito colocada, mas a gente muitas vezes não para refletir a respeito disso. E o objetivo desse mandamento é exatamente isso, que a gente lembremos desse mandamento, de buscar a sintonia com Deus, acima de todas as coisas, buscar me amar, buscar exteriorizar esse amor no próximo. Por isso que ele diz, amai o vosso próximo como a ti mesmo. No sentido que eu preciso aprender a controlar a minha raiva, a controlar a minha infelicidade, as minhas mágoas, para que eu não descarregue no outro. E a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Jesus vai nos dizer, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de paz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. O que Jesus está querendo dizer quando ele disse que os olhos são a lâmpada do corpo? O que ele está querendo dizer com isso? Por que a lâmpada do corpo? Porque é a nossa maneira que nós enxergamos, mas ele não está falando da maneira física. Ele está mostrando a nossa maneira que nós enxergamos o mundo. Enxergamos as pessoas, enxergamos a nossa reencarnação, enxergamos a nossa oportunidade. Ou seja, a maneira que nós entendemos o mundo. Uma vez perguntaram para Chico, como que você vê o mundo? Eu vejo como ele é. Como você vê as pessoas? Eu vejo como elas são. E como você se vê? Eu continuo o mesmo. Ou seja, ele tenta olhar de uma maneira positiva as coisas e não dar uma resposta julgando. Eu fico pensando, se um jornalista perguntasse isso para um de nós, o que a gente responderia? Como você vê o mundo? Eu já fiz essa pergunta para mim. Eu lembro que na época eu respondi, eu vejo o mundo como um lugar difícil de viver, um lugar onde a gente é difícil de crescer, difícil de se relacionar com as pessoas.
Olha o meu pensamento. Isso traz otimismo? Não traz. Isso traz o que para mim? Uma visão muito ruim da vida. E aí a gente acaba desperdiçando a nossa reencarnação. Porque, na verdade, muitas vezes eu reclamo da vida que tenho, mas eu esqueço que a doutrina espírita me ensina que é uma oportunidade de eu estar revendo meus conceitos, de eu estar buscando me melhorar com aquelas pessoas que estão do meu lado, eu estar buscando fazer uma boa vida e ter uma boa reencarnação. Jesus também disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está ligado a nossa mente? Onde está ligado as nossas vontades, os nossos desejos? Aí cabe fazer uma reflexão de entender quais são os nossos valores. Porque onde estão os nossos valores, eu me atrevo a dizer, está os nossos pensamentos. O interessante é que os Espíritos vão nos ensinar, que eles dizem que onde está o teu pensamento, aí também está você. Quando nós estudamos a questão dos Espíritos que se desdobram, que tem a ubiquidade, o que é essa mediunidade? Nada mais é do que o pensamento se manifestando. Espíritos que estão aqui, mas que conseguem estar em outro lugar ao mesmo tempo. São as potencialidades que Jesus nos diz quando ele nos diz, vós sois deuses. Então, concluindo tudo o que eu falei, o que eu queria dizer a respeito do nosso pensamento essa noite? Eu queria trazer a importância que nós ainda estamos de buscar, nesse processo de evolução, buscar realmente entender esse verdadeiro mandamento que Jesus nos traz e realmente trazer para a nossa vida. Buscar fazendo por exemplo, nós estamos começando o ano 2018 agora. Tenho certeza aqui que a maioria aqui já deve ter pensado no que é para esse ano, no que é para essa vida. É interessante que Richard Simonetti ele diz que a maioria das pessoas, quando chega no final do ano, sempre fazem seus planejamentos, mas que a maioria acaba fazendo planejamento só material. Muitos querem um carro, muitos querem uma casa nova, querem uma reforma, querem um cargo profissional melhor, mas são poucos os que fazem um planejamento moral. Esse ano eu quero ser mais paciente, esse ano eu quero fazer mais caridade, esse ano eu quero me esforçar mais, ser uma pessoa mais humana, eu quero ser melhor no lar, eu quero me dar melhor com a minha esposa, eu quero respeitar mais os meus pais. Então a gente entender que se a gente não observar esses 3 mandamentos e realmente interiorizar eles e trazer nos nossos dias a dia, buscando ter uma vibração melhor, a gente vai continuar sendo esse Sidney reclamão, sendo essa pessoa que se entrega aos pensamentos baixos, às vibrações negativas, e vamos acabando vivendo de uma maneira sem sentido. Igual aquela música Deixa a Vida Me Levar. É exatamente o que acontece com a gente. Mas é a gente buscar ter o pensamento fixado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque assim a gente vai começar a entender onde a gente está caminhando. O objetivo da doutrina espírita é isso. Fazer que nós aprendamos a refletir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está de frente com o Evangelho. E a gente acha que quando a gente está lendo as palavras do Evangelho, a gente está lendo o Evangelho. Mas, na verdade, a gente está vendo uma linguagem que traz os ensinamentos do Evangelho. Mas que, na verdade, não é o Evangelho mesmo. Porque a gente vai perceber que o Evangelho só é quando ele é vivido. O que é o verdadeiro Evangelho? É a nossa vida. Nossa vida focada no bem, focada em Deus e focada na nossa felicidade e na felicidade do nosso próximo. Então é isso que eu queria trazer aqui hoje, essa noite. Falar a respeito do nosso pensamento, nossa vibração, da sintonia que nós devemos manter em relação a esse Evangelho e com a espiritualidade. Eu queria agradecer a vocês. Eu desejo um ótimo ano novo para todo mundo. Um feliz 2018. Que nós saibamos conduzir o nosso pensamento no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.